Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso episódio 173 do podcast diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Desde 1º de janeiro a 31 de dezembro estamos lendo a Bíblia inteira, isso mesmo, eu disse inteira, de Gênesis a Apocalipse, divididas pelos 12 grandes períodos bíblicos ali, né? Os períodos mais expressivos, mais fortes ali da história de Judá, da história do povo de Deus, da história da salvação. O Antigo Testamento preparando a vinda do Messias, né? Preparando o Novo, e o Novo concretizando, redimindo a história do Velho, bem interessante. Vem participar e compartilha esse vídeo aí com no mínimo mais 3 pessoas. Vem fazer parte da nossa família aqui do canal também. Hoje nós vamos ouvir 2 Reis 4, 2 Crônicas 28 e o Salmo 127. Ouçamos juntos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los seus escravos. Eliseu disse-lhe: Que posso eu fazer por ti? Dize-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu: Tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Vai, replicou Eliseu, pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e enche com o óleo estas ânforas, pondo-as de lado à medida que estiverem cheias. Partiu a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhes as ânforas e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, disse ela ao seu filho: Dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele, e o óleo cessou de correr. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Este disse-lhe: Vai e vende este óleo para pagar a tua dívida. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. Certo dia em que Eliseu atravessava Sunão, veio uma mulher rica do lugar e insistiu com ele para comer em sua casa. Depois disso, cada vez que ele passava por aquele lugar, dirigia-se à casa daquela mulher para tomar ali a sua refeição. Ela disse ao seu marido: Escuta, eu sei que esse homem que passa sempre por nossa casa é um santo homem de Deus. Preparemo-lhes em cima um quarto, obra de pedreiro, onde poremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim poderá acomodar-se ali quando vier à nossa casa. Ora, aconteceu que um dia, passando Eliseu por Sunão, retirou-se ao quarto de cima para dormir. E disse a Giese, seu servo: Chama esta sunamita. Giese chamou-a e ela apresentou-se diante dele. Pergunta-lhe, disse Eliseu, o que posso fazer por ela em reconhecimento do desvelo com que nos tem tratado? Talvez ela queira que se fale ao rei ou ao general do exército sobre algum negócio seu. Eu habito no meio do meu povo, respondeu ela. Eliseu então disse: Que se pode fazer por ela? Ela não tem filhos, respondeu Giese, e seu marido é idoso. Chama-a, disse Eliseu. Giese chamou-a e ela apareceu à porta. Eliseu disse-lhe: Por este tempo, daqui a 1 ano, acariciarás um filho. Não, meu senhor, respondeu ela, não zombes de tua escrava, ó homem de Deus. E a mulher no ano seguinte, à mesma época, como tinha predito Eliseu, deu à luz um filho. O menino cresceu. Um dia, em que ele fora ter com seu pai, junto dos ceifadores, disse-lhe: Ai, minha cabeça, minha cabeça! Leva-o à sua mãe, disse o pai a um escravo. Este levou-o e entregou-o à sua mãe. O menino ficou nos joelhos de sua mãe até o meio-dia e morreu. Ela subiu, colocou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse-lhe: Manda comigo um escravo e uma jumenta para que eu vá à casa do homem de Deus e volte. Ele disse-lhe: Por que vais ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado.
Fica tranquilo, respondeu ela. Mandou selar a jumenta e disse ao escravo: Conduze-me, apressa-te, não me detenhas em caminho sem que eu te diga. Ela partiu e chegou aonde estava o homem de Deus, no Monte Carmelo. O homem de Deus, vendo-a de longe, disse ao seu servo Giese: Aí vem a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe se ela vai bem, como vai o seu marido e seu filho. Ela respondeu: Tudo vai bem. Mas chegando junto do homem de Deus na montanha, pegou-lhe os pés. Giese aproximou-se para afastá-la, mas o homem de Deus disse-lhe: Deixa-a, sua alma está cheia de amargura, e o Senhor me oculta o motivo, nada me revelou. A mulher disse: Pedi eu, porventura, um filho ao meu senhor? Não te disse que não zombasses de mim? Eliseu disse a Giese: Põe o teu cinto, toma na mão o meu bastão e parte. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Porás o meu bastão no rosto do menino. A mãe do menino exclamou: Por Deus e pela tua vida, não te deixarei. Então Eliseu seguiu-a. Entretanto, Giese, que os tinha precedido, pôs o bastão no rosto do menino, mas não houve voz nem sinal de vida. Ele voltou a Eliseu e disse: O menino não despertou. Eliseu entrou na casa onde estava o menino morto em cima da cama. Entrou, fechou a porta atrás de si e do morto e orou ao Senhor. Depois subiu à cama, deitou-se em cima do menino, colocou os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e enquanto estava assim estendido, o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu levantou-se, deu algumas voltas pelo quarto, tornou a subir e estendeu-se sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e disse-lhe: Chama a sunamita. Ele a chamou. Ela entrou e Eliseu disse-lhe: Toma o teu filho. Então ela veio e lançou-se aos pés de Eliseu, prostrando-se por terra. Em seguida tomou o filho e saiu. Quando Eliseu voltou a Gálgala, a fome devastava a terra. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, disse a seu servo: Toma uma panela grande e prepara uma sopa para os filhos dos profetas. Foi um deles ao campo para colher legumes e encontrou uma planta silvestre. Colheu dela coloquíntinas selvagens, encheu o manto, voltou para casa e cortou-as em pedaços dentro da panela da sopa, sem saber o que era. Serviu-se a refeição aos homens. Logo, porém, que provaram da sopa, puseram-se a gritar: Homem de Deus, a morte está na panela, e não puderam comer. Eliseu disse-lhes: Trazei-me farinha. Jogou farinha na panela e disse: Serve agora para que todos comam. E não havia mais nada ruim na panela. Veio um homem de Baal-Salisa, que trazia ao homem de Deus, à guisa de primícias, 20 pães de cevada e trigo novo na sua sacola. Dá-os a esses homens, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu: Como poderei servir com isso a 100 pessoas? Dá-os a esses homens, repetiu Eliseu, para que comam. Eis o que diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E deu-os ao povo. Comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Acás tinha a idade de 20 anos quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o bem aos olhos do Senhor, como havia feito Davi seu pai. Mas seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez até imagens de metal fundidos aos Baal. Queimou perfumes no vale de Ben-Hinom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que o Senhor tinha afastado de diante dos israelitas.
Oferecia sacrifícios e perfumes nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. O Senhor, seu Deus, o entregou às mãos do rei da Síria. Os sírios o derrotaram e fizeram um grande número de prisioneiros que foram deportados para Damasco. Ele também foi entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu grande derrota. Faceia, filho de Romelias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos aguerridos, porque tinham abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Zecre, um guerreiro de Efraim, matou Maasias, de estirpe real, e Esricã, chefe do palácio, assim como Eucana, o segundo depois do rei. Os israelitas fizeram dentre seus irmãos 200.000 prisioneiros, mulheres, jovens e donzelas. Fizeram também um imenso despojo, que levaram para Samaria. Ora, havia ali um profeta do Senhor chamado Obed, o qual saiu ao encontro do exército que estava em Samaria e lhes disse: Vede, na sua ira contra Judá, o Senhor, o Deus de vossos pais, vô-los entregou, e vós os matastes com uma fúria tal que subiu até o céu. E agora queres oprimir os homens de Judá e de Jerusalém, até fazer deles vossos escravos e escravas. Mas entre vós não há também prevaricações contra o Senhor vosso Deus? Escutai-me, mandai de volta os cativos que fizestes entre vossos irmãos, pois a ira do Senhor vos ameaça. Levantaram-se então alguns dos chefes dos efraimitas. Eram eles Azarias, filho de Joamã, Baraquias, filho de Messolamote, Ezequias, filho de Selum, e Amasa, filho de Hadali. Eles se opuseram aos que voltavam do exército. Não introduzireis aqui esses cativos, disseram-lhes eles. Quereis que nos tornemos culpados contra o Senhor e que aumentemos assim as nossas faltas, que já são suficientemente numerosas? A ira do Senhor já ameaça Israel. Então, na presença dos chefes e da multidão, os soldados soltaram os presos e abandonaram os despojos. Em seguida, os homens cujos nomes acabam de ser citados acolheram os cativos. Revestiram com vestes tiradas dos despojos aqueles que estavam nus e os calçaram. Deram-lhes comida e bebida, ungiram-nos e mandaram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, junto de seus irmãos, tendo colocado sobre jumentos todos os que se achavam extenuados. Depois disso, voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir socorro aos reis da Assíria, pois os edomitas tinham voltado para combater os judeus e levá-los prisioneiros. Os filisteus tinham também invadido as cidades da planície e do Negueb, de Judá, tinham tomado Bet-Sames, Aialon, Gederote, Soco e as cidades que delas dependiam, Tâmina e seus arrabaldes, Gamzo e seus arrabaldes, e nelas se estabeleceram. O Senhor humilhava Judá por causa de Acás, rei de Israel, que tinha soltado os freios em Judá e cometido graves delitos contra o Senhor. Teglat-Falazar, rei da Assíria, em vez de dar-lhe apoio, atacou-o e oprimiu-o. Em vão, Acás tinha despojado o templo do Senhor, o palácio real e os príncipes para fazer presentes ao rei da Assíria. Tudo isso de nada lhe valeu. Embora estivesse angustiado, o rei Acás continuou seus crimes contra o Senhor. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco que o tinham derrotado. São, dizia ele, os deuses dos reis da Síria que lhes vêm em auxílio. Portanto, vou-lhes oferecer sacrifícios para que me ajudem igualmente. Mas foram a causa de sua queda e de todo Israel. Acás juntou todos os utensílios do templo e os fez em pedaços. Cerrou as portas do templo do Senhor, fabricou altares em todos os cantos de Jerusalém, assim como lugares altos em cada uma das cidades de Judá, para neles oferecer incenso aos deuses falsos.
Assim, ele exasperava o Senhor, o Deus de seus pais. Seus outros atos, seus feitos e façanhas, dos primeiros aos últimos, tudo isso está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade em Jerusalém, pois não o colocaram nos sepulcros dos reis de Israel. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. Senhor, dai-nos a graça de sermos sempre fiéis a Ti, mesmo quando as circunstâncias, as pessoas, a cultura, o tempo quiserem nos conduzir à infidelidade, que nós sejamos fiéis, Senhor. Que a nossa alma não descanse enquanto nós não formos fiéis e depositarmos toda a nossa confiança em Ti. Dá-nos a graça de seguir a Sua lei, Senhor, e não os desejos da nossa mente, do nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, em 2 Reis, capítulo 4, nós vimos, o milagre da multiplicação do azeite para aquela viúva endividada, O milagre da cura do menino também em Sunem, que tinha sido abençoado com um filho após receber Eliseu em sua casa, Ela teve o seu filho curado, teve o milagre do azeite multiplicado, e o filho morreu e foi ressuscitado por Eliseu, Muitos milagres ali, Muito interessante. Como eu disse, a multiplicação do azeite, uma viúva endividada, o milagre da cura de um menino em Sunem, eu estou explicando melhor, para não ficar tudo embolado, que tinha sido abençoado após receber Eliseu em sua casa, uma pessoa ressuscitada por Eliseu. A história também inclui o recebimento de 20 pães de cevada e trigo por um homem ali de Baal Salisa para alimentar os profetas, Bem interessante. É uma viúva que pede a Eliseu que a ajude a pagar suas dívidas. Eliseu instrui a viúva a pedir vasilhas vazias dos seus vizinhos e a fechar-se em casa com seus filhos para derramar azeite em cada vasilha, e assim o azeite vai se multiplicando, enchendo todas as vasilhas, permitindo que a viúva pague as suas dívidas. Depois a cura em Sunem, A mulher importante de Sunem hospeda Eliseu e o alimenta sempre que ele passa. Em reconhecimento à sua hospitalidade, o Eliseu prometeu à mulher um filho. Da mulher nasce um filho, mas morre, e a mulher busca Eliseu e que reanima o filho, que ressuscita esse filho. Ele é um homem de Deus, e onde um homem de Deus está, a cura, a libertação, a salvação acontece. A palavra do profeta, é sempre levada em consideração por Deus. O que o profeta fala em nome de Deus, Deus realiza. Muito bonito isso. Gente, nós vimos aqui em 2 Crônicas 28, resumiu a história do rei Acaz de Judá, que foi um dos piores reis de Judá, gente. Ele não seguiu o exemplo de Davi, seu pai, o descendente, seguiu os caminhos dos reis de Israel, adorou a Baal, queimou seus filhos em sacrifício, a Moloque, matou os próprios filhos aos demônios, aos reis, aos deuses pagãos ali, eram os ritos deles de queimar os próprios filhos, E como resultado, Deus o entregou nas mãos dos sírios e dos israelitas, que o derrotaram, levaram muitos prisioneiros, Foi um rei rebelde, Um líder que não seguiu o caminho de Deus e que levou muita gente a se desviar. O pecado de uma pessoa comum é grave, mas o pecado de um líder geralmente leva muitos, ao pecado. Então, por causa da sua infidelidade, ele sofreu uma grande derrota, como eu disse, nas mãos de Peca, o rei de Israel, filho de Remalias, que matou 120 mil soldados de Judá em um único dia, gente? Único dia. E o capítulo destaca que esse sofrimento, a destruição de Judá, foram causados pelo abandono de Deus e a prática da idolatria, gente. A idolatria é sempre uma praga. Por isso que a gente tem que evitar a idolatria. A idolatria do dinheiro, a idolatria do prazer, a idolatria do sexo, mas a idolatria também dos falsos deuses, do invocar espírito, do invocar os mortos, do acreditar em horóscopo, do querer ler mão para saber o futuro. Isso é pecado de idolatria e desagrada muito o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude, a sermos fiéis. Vamos rezar juntos agora o nosso salmo de hoje, que é o salmo, espera só um pouquinho, vamos abrir aqui. Salmo 127. Cântico das peregrinações. Felizes os que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes prosperidade de Jerusalém, da prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos. Reine em paz, Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma última palavra, se a gente pudesse sintetizar tudo que a gente tem aprendido aqui, a síntese seria a seguinte: a obediência traz bênção, a desobediência sempre traz maldição, né? Isso é fato. Então lutemos para sermos obedientes a Deus. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Deus abençoe você. Episódio 151 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos 1 Reis, capítulo 9, Eclesiastes, o Coelet, ou Correlê, né? Capítulo 6 e 7, e o Salmo 7. Como esses dias estão sendo muitas leituras, muito provavelmente o Salmo 7 vai ficar como tarefa, mas não se distraia, fique atento, atenta, para você acabando aqui já ler o Salmo 7, tá bom? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe: Ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste, consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. E tu, se andares diante de mim, como fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como o declarei a Davi, teu pai, nestes termos. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei, lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora seja tão alto esse templo, todo o que passar diante dele ficará pasmo e assobiará, dizendo: Por que tratou o Senhor assim essa terra e esse templo? E lhe responderão: Porque abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os seus pais do Egito, e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Foi por isso que o Senhor mandou sobre eles todos esses males. Quando, passados 20 anos, Salomão acabou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, tendo-lhe Hirã, rei de Tiro, oferecido madeira de cedro e de cipreste, e também ouro, quanto ele quis, Salomão deu a Hirã 20 cidades da Galileia. Hirã veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Disse, pois: Que cidades são essas que me deste, meu irmão? E chamou-as terra de Cabul,
nome que conservam até o dia de hoje. Hirão tinha também mandado ao rei 120 talentos de ouro. Eis o que se refere aos trabalhos organizados pelo rei Salomão para a construção do templo do Senhor e de seu próprio palácio, de Milo, do muro de Jerusalém, de Azor, de Meguido e de Gazer. O faraó, rei do Egito, subiu, tomou Gazer e queimou-a, depois de ter matado os cananeus que habitavam nela. Em seguida deu-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gazer, Bet-Horon de baixo, Baalat e Tadmor, na terra do deserto. E enfim todas as cidades entrepostos de Salomão, cidades para os carros, para a cavalaria e tudo o que aprouve edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra de seu domínio. Tudo o que subsistia dos amorreus, dos iteus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não faziam parte dos israelitas, todos os seus descendentes que tinham ficado na terra e que os israelitas não tinham exterminado, Salomão os empregou como escravos de trabalhos pesados, o que são ainda hoje. Quanto aos filhos de Israel, determinou que nenhum servisse como escravo, mas que fossem seus guerreiros, servos, chefes, oficiais, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Havia 550 contramestres nos trabalhos de Salomão, os quais dirigiam a multidão dos operários. Subia a filha do faraó da cidade de Davi e veio para a casa que lhe tinha construído Salomão. Foi então que ele edificou Milo. 3 vezes por ano oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que tinha levantado ao Senhor, e queimava perfumes sobre o altar que estava diante do Senhor. E assim acabou ele a construção do templo. O rei Salomão equipou também uma frota em Acion-Gaber, perto de Elat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hirão mandou seus próprios servos nessa frota, marinheiros experimentados em náutica, para ajudar os homens de Salomão. Foram a Ofir, de onde trouxeram 420 talentos de ouro, e os apresentaram ao rei Salomão. Livro do Eclesiastes, capítulo 6. Vi um mal debaixo do sol que calca pesadamente o homem, isto é, um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras, e nada que possa desejar lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo, reservando-o a um estrangeiro. Isso é fugacidade e dor. Um homem, embora crie 100 filhos, viva muitos anos, durando longamente os dias de sua vida, se não puder fartar-se de seus bens e não tiver tido sepultura, eu diria que um aborto lhe seria preferível. Porque é em vão o fato de o aborto ter vindo e ido para as trevas. Seu nome permanecerá na obscuridade. Não terá visto nem conhecido o sol. Melhor é a sua sorte que a deste homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos sem provar a felicidade, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, mas seus desejos nunca estão satisfeitos. Que superioridade tem o sábio sobre o louco? Que vantagem há para o pobre saber se conduzir na vida? Mais vale o que veem os olhos do que a agitação dos desejos. Isto ainda é fugacidade e vento que passa. A tudo o que existe, desde há muito, foi dado um nome, e sabe-se também o que é o homem. É incapaz de disputar com alguém mais forte do que ele. Muitas palavras só aumentam a frugalidade. De tudo isso, qual é o proveito para o homem? Pois, quem pode saber o que é bom para o homem na vida durante os dias de sua vã existência, que ele atravessa como uma sombra? Quem poderá dizer ao homem o que acontecerá depois dele debaixo do sol? Livro do Eclesiastes, capítulo 7. Boa fama vale mais que um bom perfume. Mais vale o dia da morte que o dia do nascimento.
Melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem, e os vivos nele refletem. A tristeza vale mais que o riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração do sábio está na casa em luto. O coração do insensato está na casa da alegria. É melhor ouvir a reprimenda do sábio do que a canção do tolo, porque, qual o crepitar dos espinhos na caldeira, tal é o riso do insensato, e isso é também fugalidade. A opressão torna o sábio insensato, e o suborno corrompe o coração. Mais vale o fim de uma coisa do que seu começo. Um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Não digas, porque os dias de outrora eram melhores do que esses de agora, porque não é a sabedoria que te inspira esta pergunta. A sabedoria é tão boa como uma herança, e é de proveito aos que veem o sol. A sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. A vantagem do saber consiste em que a sabedoria dá vida a quem a possui. Considera a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez curvo? No dia da felicidade, se alegre. No dia da desgraça, pensa, porque Deus fez um e outro de tal modo que o homem não descubra o futuro. No decurso de minha vã existência, vi tudo isto. Há um justo que morre permanecendo justo, e o ímpio que dura apesar de sua malícia. Não sejas justo excessivamente, nem sábio além da medida, porque te arruinarias a ti mesmo. Não sejas excessivamente mau, e não sejas insensato, porque haverias de morrer antes de tua hora. É bom que guardes isto, e que não negligencies aquilo, porque aquele que teme a Deus realizará uma coisa e outra. A sabedoria dá ao sábio mais força do que 10 chefes de guerra reunidos numa cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Não prestes atenção em todas as palavras que se dizem, para que não ouças dizer que teu servo fala mal de ti. Porque teu coração bem sabe que tu mesmo, muitas vezes, falaste mal dos outros. Tudo isso prescrutei com sabedoria. Eu disse comigo mesmo, eu quero ser sábio, mas a sabedoria está longe de mim. Aquilo que acontece está longínquo, profundo, profundo. Quem poderá sondá-lo? Apliquei-me de todo o coração a prescrutar, a sondar a sabedoria e a razão das coisas, a reconhecer que a maldade é uma loucura e a falta de razão uma demência. Eu também descobri que a mulher é coisa mais amarga que a morte, porque ela é um laço, seu coração é uma rede, suas mãos são cadeias. Aquele que é agradável a Deus, dela se livrará, mas o pecador será sua presa. Eis o que encontrei, diz o Eclesiastes, examinando uma coisa com outra para chegar à razão. Eis o que procuro continuamente sem descobrir. Encontrei um só homem entre 1000, mas nenhuma mulher entre todas. Somente descobri isto. Deus fez o homem reto, mas é ele quem procura os extravios. Nós te agradecemos pela eficácia da sua palavra, por tantos conselhos preciosos, Senhor, que nós recebemos através das leituras de hoje. Vem com teu Espírito nos ajudando a entender e a colocar tudo isso em prática. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós ouvimos mais uma vez no livro de Reis, capítulo 9, há uma segunda aparição de Deus a Salomão, mais uma vez Deus o exortando, falando dos perigos, falando para ele se permanecer longe, da idolatria, do servir outros deuses, falando que Deus queria o coração dele por inteiro, e mais uma vez a gente vê como Salomão não guardou a palavra de Deus, como Salomão não viveu uma vida de fato, de acordo com a verdade, com os mandamentos de Deus. Isso é triste.
Ele tinha sabedoria, mas não tinha obediência, por isso a sua sabedoria se transformou em sensatez, né? Em insensatez. Em Eclesiastes, nós vimos aqui, Eclesiastes, hoje nós estamos lendo Eclesiastes 6 e 7. 6, nós vimos que o autor diz, olha, eu vi uma coisa muito penosa debaixo do sol, né? Um homem a quem Deus deu sorte, riquezas, honras, tudo que ele precisa, mas que ele não consegue aproveitar isso, né? Não consegue também viver a vida, né? E depois o autor do Eclesiastes continua. Um homem, embora crie 100 filhos, viva muitos anos, durando longamente os dias de sua vida, se não puder fartar-se dos seus bens e não tiver tido sepultura, eu diria que um aborto seria preferível, né? Alguém que só vive, mas não aproveita também a vida de forma sadia, né? Com sabedoria, sem desobedecer a Deus, sem pecado, né? É importante isso também, né? Depois, nós vemos no capítulo 7 de Eclesiastes, eu gosto demais desses livros, são muito sábios. Ele diz, boa fama vale mais do que um bom perfume, mais vale o dia da morte que do nascimento. Forte isso no versículo 1, né? O que o autor sagrado está querendo enfatizar aqui, gente? Que tudo tem um fim, sabe? Eu gosto muito desses livros da Bíblia porque eles são de um realismo, de uma sensatez absurda. Você sabe que as pessoas que são muito sensatas e realistas, às vezes elas assustam, porque tem muita gente que gosta de viver no país das maravilhas, né? Não entende? Tudo vai ter um fim. Tudo vai ter um fim. Então, viver isso nos dá clareza. Curta a sua vida, faça o bem, obedeça a Deus, faça também o que você quer fazer, né? Porque a vida está passando e vai ter um fim. Tem gente que é assim, passa a vida inteira, não faz uma coisa, porque o que vão dizer de mim se eu fizer aquilo? O que vão dizer de mim se eu começar um canal no YouTube? O que vão dizer de mim se eu fizer essa faculdade? O que a minha família vai pensar? A pessoa fica preocupada com a opinião dos outros, a vida passa, aí quando ela acorda já não dá mais tempo, ela já está mais velha, aí ela fica frustrada, amarga, destilando essa amargura sobre os outros. Ou seja, corre atrás dos seus sonhos, viva o que você tem que viver, né? Sabe, a vida vai ter um fim. Pois o versículo 2 do capítulo 7. É melhor visitar uma casa onde há luto do que uma casa onde há banquete. Ou seja, é melhor um velório do que uma festa, porque ali todos pensam no fim, né? Olha só que forte isso, né? Porque quem pensa no fim, vive melhor o meio, a travessia, né? A vida vai acabar um dia. Então a gente precisa ter essa consciência. Estar em paz com Deus, obedecer a Deus, e curtir, sabe? Aproveitar sensatamente, santamente o que a vida nos dá, né? Depois do versículo 5, é melhor ouvir uma reprimenda do sábio do que uma canção do tolo. Olha só. Versículo 8, mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. O espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Ter paciência, né? Não dizer, versículo 10, que o passado era melhor do que agora. Porque não é a sabedoria que te aspira isso, né? Que te inspira a dizer isso, né? Depois, versículo 12, a sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. Às vezes ter sabedoria é melhor do que ter dinheiro, né? Porque ela vai te proteger de dizer a coisa errada, de entrar em relacionamentos errados, de se perder, né? Muito interessante, muito sábio mesmo. E nós temos o Salmo 7. Vamos refazer juntos, nós vamos ter tempo para rezá-lo juntos. Lamentação de Davi, que cantou em honra do Senhor por causa de Cus, o benjaminita. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco o meu refúgio. Salvai-me daqueles que me perseguem e livrai-me, para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe. Que ele me pise vivo ao solo e atire minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que tomastes a vós. Que a Assembleia das Nações vos circunde, presidia-a de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor. Fazei-me justiça, segundo o meu justo direito, conforme a minha integridade. Ponde fim à malícia dos ímpios.
Sustentai o direito, ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. Meu escudo é Deus, ele salva os que têm o coração reto. Deus é um juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada e entesará o arco e os visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto. Concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra a sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça, e salmodiarei o nome do Altíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, episódio 167 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, e hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19 e 20, 2 Crônicas, capítulo 20 e Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Quero convidar você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração. O Padre quer rezar por tudo isso, pelas intenções, por aquilo que você traz no seu coração, viu? Tenha certeza que Deus te ama e cuida de você. Você não está só. Ouçamos a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara ao fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse-lhe: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Senhor dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. No momento passou diante do Senhor
um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passando o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: Retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Chegando ali, ungirás Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Todo o que escapar à espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar a de Jeú será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cujos lábios não o beijaram. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta, porque sabes o que eu te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as de comer à sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias, pondo-se a seu serviço. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus. São minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isto diz Ben-Hadad, mandou dizer-te: Dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revistarão, assim como as casas de teus servos. Tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprouver. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considerai e vede que este homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhe des ouvidos, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, estou pronto a fazer o que pediste ao teu servo da primeira vez, mas o que agora exiges não o posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel respondendo disse: Dize-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Vês esta imensa multidão?
Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por quem será ela entregue? O profeta respondeu: assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: são alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: venham eles para tratar de paz ou venham para combater, capturai-os vivos. Os servos dos chefes de províncias saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: o seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer: destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda a certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas recenseados e providos de víveres foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: isto diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, vou entregar-te nas mãos esta imensa multidão, a fim de que saibas que sou eu o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados um em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afec, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre os nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: teu servo Ben-Hadad roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Traga-o a mim, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou-o subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. E eu, disse Acabe, feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então, um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor:
fere-me. Mas o outro recusou. Porque não ouviste a voz do Senhor, disse-lhe o primeiro, logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe, fere-me. Este lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Ao passar, o rei gritou-lhe, teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem dizendo, guarda este homem, se ele escapar, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás 1 talento de prata. Mas andando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então, o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei, eis o que diz o Senhor, pois que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao interdito, tua vida responderá pela sua e teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas, os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei. Uma tropa enorme, vinda do outro lado do Mar Morto, avança contra ti. Ei-los já em Hazazon-Tamar, isto é, En-Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tende em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e a destes para sempre a descendência de Abraão, o vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo, se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia, então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, pela terra dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem, quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos desta herança cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exerceis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante desta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer, e os nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá estava lá de pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio desta grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que diz o Senhor. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel.
Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, em adoração diante do Senhor. Levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tíqua. Na partida, Josafá disse-lhes: Escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação. E, isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura donde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que já não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância. Agarraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor. Por isso, esse lugar ainda é chamado Beracá. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os dos seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som de cítaras, harpas e trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os estrangeiros, ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Depois, o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaque. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor. Todavia os lugares altos não desapareceram e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido ao Deus de seus pais. O restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, encontra-se relatado nas memórias de Jeú, filho de Hanani, os quais estão inseridos no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsis, construção essa feita em Azion-Gaber. Então, Eliezer, filho de Dodias, de Maresa, fez contra Josafá o seguinte oráculo: Porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua obra. Com efeito, os navios se despedaçaram, sem ter podido ir a Tarsis. Senhor, nós te agradecemos pela tua santíssima palavra, que quando é revelada ilumina o nosso coração. Dai-nos, Senhor, a fidelidade, a ousadia de Elias, e dai-nos também, Senhor, o desprendimento, a coragem para recomeçar em cada circunstância, em cada queda, em cada dificuldade, que nós não paremos, que nós nos alimentemos do seu santíssimo corpo, da sua santíssima palavra e prossigamos o nosso caminho.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós lemos aqui hoje, em 1 Reis 19, a história de Elias, não é? Fugindo de Jezabel. Mesmo depois dele ter vencido, né, os profetas de Baal, centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo, ele ficou desencorajado, gente. Porque mesmo ele tendo vencido aquela grande batalha, né, mesmo depois daquela grande vitória, existiam muitas outras batalhas para ele lutar, sabe? Então, naquele tempo, naquele momento do ministério de Elias, aquela batalha tinha acabado, mas o desencorajamento, o desânimo bateu, né? Mesmo ele tendo vencido, ele viu que tinha muitas outras batalhas. E existe também, gente, aquilo que a gente não pode desconsiderar, uma vitória, uma grande vitória, ela pressupõe uma grande luta, uma grande batalha, não é verdade? E quando você chega na vitória, todo o cansaço do caminho, a tensão, imagina a tensão que Elias não ficou, desafiando os profetas de Baal, pedindo que o fogo viesse do céu, talvez uma centelha de dúvida no seu coração. Meu Deus, se o fogo não vier do céu agora e não consumir esse holocausto, a tensão, né, o medo, tudo isso, enfrentar uma grande batalha é uma bênção, mas cobra um preço, né? A gente sente o medo, a gente sente a tensão. Então, depois daquela batalha, ele viu que já tinha uma outra. A rainha Jezabel, que era uma rainha má, era uma bruxa, né, que se casou com Acabe, que Acabe era um pau mandado, né? Introduziu ali o rei à idolatria, construíram-se templos a Baal, o povo desviado. Então ele fugiu e ele desanimou, ele pediu a morte. Ele acabou pedindo a morte. Mas que bonito, né? A gente vê que o Senhor apareceu a ele, né? Disse a Elias, né, no 1 Reis 19:5, levanta e coma, né? Deu a ele o pão da jornada. Isso é tão bonito, né? Isso é um sinal da Eucaristia. Quando você estiver desanimado, Deus também te diz, desanimada, levanta e come, comunga, adora o Santíssimo e vá para frente, né? É o pão da jornada. E isso também me lembra, sabe, gente, o sacramento da Eucaristia como viático, né? Nos sacramentos da igreja, gente, assim, nos últimos sacramentos, quando uma pessoa está perto da morte, né, por exemplo, ela recebe a comunhão como o último rito, né, que é chamado viaticum, que significa o pão da jornada, né? Isso quer dizer o seguinte, que por mais que você olhe, né, para a sua vida e vê que tem mais passado do que futuro, né, na velhice, você olha e vê, nossa, eu tenho umas batalhas para lutar, mas como é que vai ser de mim? Como é que vai ser depois da minha morte? A morte está se aproximando. Deus está te dizendo, coma o pão da jornada e olhe para a vida eterna, o viaticum, né? O viático, que a gente chama em português, né, que a pessoa recebe. O som dos enfermos é a comunhão como viático para passar desse mundo para o Pai. Então, quando você vê que a sua morte se aproxima, pode ser que você, talvez, que esteja me ouvindo, esteja nessa fase. A gente que é cristão tem que olhar essas coisas com mais naturalidade, com mais fé. Se alimenta e enfrenta, sabe? Vá para frente. É o pão da jornada, né? É o pão que vai te fortalecer na jornada deste mundo para o Pai, né? A gente vê depois que Elias foi encontrar Deus no Horebe, né? Sobre o Monte Horebe, mas ele não encontrou o Senhor na tempestade, nem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa, né? Numa calma voz que veio falando ali. Deus fala com a gente, gente, na calma, sabe? Quando a gente aquieta o nosso coração, a nossa mente, um coração cheio de barulho, não consegue ouvir a voz de Deus. Então isso é um sinal para nós. Nós precisamos aprender a nos desconectar mais de celular, de filme, de série, de tanta informação, para ter momentos de silêncio, momentos para estar com Deus, momentos de oração, sabe? Isso é muito importante, muito importante. Depois nós vemos Eliseu, né? Que precisa deixar sua família, sua antiga família, para se tornar um discípulo de Elias, o que ele faz, né? E começa o seu caminho ali, pede que depois ele vai ter, né, o mesmo espírito, o espírito dobrado, a unção dobrada de Elias, né? Para cumprir a sua missão, para ser, de fato, né, um profeta do Senhor. Mas veja bem, talvez você hoje esteja desanimado diante de tantas batalhas, ou até depois das vitórias, né? Vem o desânimo também.
meio cansaço, mas levanta a sua cabeça e luta, recebe o pão do caminho da jornada e vá para frente. Deus te quer lutando, Deus te quer fiel, tá bom? Nós vimos também em Crônicas, né, a vitória milagrosa de Josafá, o rei fiel a Deus, sobre uma aliança inimiga. Ou seja, se nós somos fiéis a Deus, Deus também se levanta, e combate por nós, né? Ele combate por nós quando nós não temos mais forças. Então confiemos no Senhor e deixemos Ele combater por nós. Lembrando que hoje também nós temos como tarefa, né, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. E hoje nós vamos ler juntos, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó tu mais bela das mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Nós o buscaremos contigo. O meu bem-amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados para apacentar em meu jardim e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre lírios. És formosa, amada minha, como Tirsa, graciosa como Jerusalém, temível como um exército em ordem de batalha. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me fascinam. Teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosamente pelas encostas de Galaad. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas, que sobem do banho. Cada uma leva 2 cordeirinhos gêmeos, e nenhuma delas é estéril. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Há 60 rainhas, 80 concubinas, inumeráveis jovens mulheres. Uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. Rainhas e concubinas a louvam, pois é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Eu desci ao meu jardim das nogueiras para ver a nova vegetação dos vales, e para ver se a vinha crescia e se as romãzeiras estavam em flor. Eu não sabia, minha alma colocou-me nos carros de Aminadab. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família.